Bem-vindos ao Clube Geek Show, programa do Clube Geek. Eu sou o Daniel Álvares, estou aqui com o Gui Santos, Olá pessoal. com a Sara Milan Olá! e com o David Oliveira. Olá pessoal, tudo bem? Está tudo bem por aqui, tudo bem por aqui e por aí, está tudo bem? Está tudo ótimo. Bem. Tudo andando. Janeiro é frio. Frio. Janeiro é frio, está muito frio agora, é verdade. Mas vamos falar sobre coisas quentinhas ou nem tanto. Coisas de fazer aquecer o sangue. Sim, pelo menos Yeah. a conversa vai aquecer, quase de certeza. Portanto, as maiores desilusões de 2017, tanto em filmes como em séries. Vamos já arrancar, acho que não há muito mais para introduzir. Filmes que vos desiludiram mais em 2017. Eu posso dizer logo assim, eu sei que há um filme que deve Força. ter desiludido muita gente, mas toda a gente já está à espera, por isso ninguém viu. Pois, sem um filme do Underworld em 2017. Alguém viu o Underworld Blood Wars? Sim, saiu sim. Não vi. Pronto, toda a gente já estava previamente desiludida, já sabiam que não ia ser bom. Tu viste acho o filme? que nem Não, vi. também não. Também fiz o atestado de estupidez ao filme. Olhei, acho que chega de filmes de Underworld. Mas é triste. Underworld, já sei. Underworld, Ok. yeah. Yeah. Eu gosto de ficção entre vampiros e lobisomens. Eu gosto de ver a Kate Beckinsale vestida de Quem não gosta? Látex. quer dizer, látex, só que agora, spoilers, ela agora é meio lobisomem, por isso ela veste látex com um bocadinho de pelo, que é para mostrar que está tipo a suportar os dois lados. Ok. Oh yeah. Mas, diz. mas essa franquia é muito triste porque eu gosto muito do primeiro filme. Uhum. E eu lembro perfeitamente, não lembro, saiu há uns 10 anos por aí, não sei, Sim, não já lembro bem, ou deve mais. ter mais de 10 anos. Eu posso investigar. Yeah, enquanto pá, falas. eu lembro perfeitamente que eu ia ao cinema com a minha mãe, estava uma história engraçada. Ia ao cinema com a minha mãe e o filme que nós íamos ver tinha a sala esgotada, não lembro qual é que era o filme. E nós vimos um cartaz que diz Underworld. Olhamos para aquilo, isto é ser fixe, portanto fomos sem saber nada do filme. E eu fiquei completamente vidrado em Underworld, completamente vidrado. Adorei o universo, vampiros, lobisomens, aquilo era brutal para mim, brutal mesmo. Depois, o segundo filme até, foi mais ou menos, foi fixe, mas a partir daí foi uma desgraça total, É verdade. É muito triste, muito triste. Yeah. É um filme de 2013, o primeiro. Pronto, então já também está há 15 anos. Yeah. Mas sim, então, sem ser Underworld, o que é que vocês não gostaram também mais em 2017 em termos de filmes? Digam aí. Dark Tower, sem dúvida. Dark Tower. Sim, Dark Tower. vamos falar um bocadinho do Dark Tower. Yeah. Não Por sei, vocês leram os livros? Não. Eu não sei ler. Eu li os livros. Eu sou um grande fã dos livros. Adoro aquele mundo que o Stephen King inventou. E já há anos que se falava de uma adaptação ou para televisão ou para cinema do Dark Tower. O filme teve imenso tempo em production hell e depois, finalmente, este ano, ou o ano passado, quando se começou a ouvir que o filme ia sair, eu fiquei entusiasmadíssimo e toda a gente que eu conhecia que tinha lido o livro ficou entusiasmadíssima porque finalmente havia uma oportunidade para contar esta história no grande ecrã. E é um bocadinho difícil explicar o Dark Tower, excepto dizendo que aquilo é a melhor adaptação do Senhor dos Anéis, que não é o Senhor dos Anéis para a mitologia americana, mas a história é gigante, é um épico de aventura fantástico, muito específico, no sentido em que o livro não te faz sentir bem, é um ganda downer, as coisas estão sempre a correr mal para as personagens, aquilo tem um tom muito opressivo. E nada disso está no filme. O filme é aborrecido do princípio ao fim. É a coisa mais aborrecida Então, que eu já diz-me vi, uma coisa, eu acho. O que é que tu sentes que há partes genuínas do livro a serem transportadas para o filme? Não, nada. Não há um detalhe no filme que tenha o mínimo de interesse. Isto é, obviamente que as personagens têm os mesmos nomes e correspondem mais ou menos à descrição que tu tens delas nos livros. E tens alguns plot points que também acontecem nos livros. E lá está, eu habitualmente não gosto de dizer que uma obra é má porque se desvia do material original. Acho que não é pelo facto de ser diferente que é automaticamente mau. Mas
Mas neste caso específico, eles vão buscar uma salganhada de detalhes díspares do livro, tentam empurrar tudo num filme de 1h30. O filme tem demasiadas coisas a acontecerem ao mesmo tempo e mesmo assim parece que é lento e aborrecido e completamente desprovido de eventos e complicações. É surpreendente como é que 1h30 consegue passar tão banalmente, sem coisas que chamem a atenção, sem interesse, sem divertimento nenhum. Completamente. E as personagens são a coisa mais stiff que eu já vi. Tipo, stiffness overload. Vocês acham... Mas vocês já esperavam, portanto, vocês tinham alguma expectativa para o filme ou já esperavam que fosse mau? Bem, o Will leu o livro, né? Ele já devia estar bem à espera de ver uma adaptação pelo menos 30% fiel, 40% fiel ao livro. Yeah. Epá, eu sabia que o filme nunca ia ser tão bom como o livro e depois quando comecei a ver os trailers as minhas expectativas começaram a diminuir. Epá, mas mesmo assim o filme desiludiu-me. Eu estava à espera de uma coisa má, mas que fosse divertida ou tivesse algumas coisas interessantes lá pelo meio. Mas não, o filme é um desperdício de 1h30. Yeah. Achas que é aquele problema onde... Imagina, quando um guião tem de ser adaptado, obviamente alguém tem de escrever um draft do filme. E depois o draft foi adaptado, e essa adaptação foi adaptada, e essa adaptação foi adaptada, e de repente quando olharam o que é que tinham concretamente da história, só tinham mesmo os pontos da história. A pessoa estava ali e foi para lá. Ele encontrou esta pessoa, foram os dois para ali. Tipo, estás a perceber? Tipo, eram só pontos que eles tinham a marcar no filme e disseram, ok, o filme está pronto para ser feito. Sim, é um bocado isso. Cheira a filme escrito em comitê. Digam-me então um filme que vocês tinham muita expectativa e pensavam que ia ser muito bom e afinal foi muito mau. Vamos já falar do Last Jedi outra vez, pá. Pronto, sim. Podemos todos concordar que foi uma das desilusões do ano no Star Wars. Mas, já falámos tanto sobre Star Wars, podemos pôr um bocado de parte. Sim. Mas eu quero colocar que desilusão para mim é uma palavra muito forte. Eu sinto que o Star Wars a mim já não me deve nada, percebes? Eu já retirei tudo que eu queria retirar do Star Wars neste momento. Consigo admitir de uma forma um bocado lógica e fria. E neste momento eu desfruto os lançamentos dos filmes de Star Wars, como já falámos, aquele evento. Por isso eu não consigo considerar algo desapontante. É algo que as minhas expectativas já não são assim tão grandes e quando o filme sai e não resulta tão bem, eu não fico desapontado. Fico assim apenas... É aquilo que os pais dizem. Eu não estou zangado, estou triste. Eu não estou zangado, estou desapontado. Yeah. Mas sim, já se falou muito de Star Wars. Eu posso colocar um filme que eu tenho acompanhado, tal como o Underworld, tenho acompanhado mais ou menos desde que foi lançada a série. Pois eu sou um fã de videojogos e sendo fã de videojogos, quando sai uma série de filmes sobre o Resident Evil, eu fico, ok, eu estou convencido. Os primeiros filmes do Resident Evil, aliás, todos os filmes do Resident Evil são, como estávamos mesmo há bocado a falar, é um desvio total sobre o conteúdo original. Decidiram adaptar os pontos fulcrais do o que são os fundamentos da série, desconstruindo o que é realmente o universo, mas fazendo algo que seja, entre aspas, familiar aos fãs e familiar também às pessoas que não conhecem nada. Pois, não sei se lembram, o primeiro filme tinha uma data de cenas em câmara lenta, muitas cenas assim à Matrix, pois era a linguagem que estava a ser feita no cinema na altura. E o que é engraçado é que este filme, a série de filmes do Resident Evil, nunca saiu desta linguagem. É um filme dos anos 90 que começou nos anos 90 e continuou até aos anos 2000, o final dos anos 2000 e agora nesta década. É um filme que... Uma série que tem sido realmente... não tem sido apoiada pela crítica e os fãs também não os apoiam. Mas o filme tem sempre saído. E o filme tem sempre tido bons box office. Porquê? Porque na Ásia, na América, na Europa de Leste, na Europa Central, o filme tem muita saída. Depois, nessas zonas, as pessoas veem o filme como
algumas pessoas nem reconhecem como algo vindo de videojogos e reconhecem como é uma aventura que existe dentro do cinema. Este último filme tenta finalmente fechar a saga, mas é uma saga que, à mesma maneira que os filmes da Guerra das Estrelas, cada filme tem andado um bocadinho perdido sobre o seu próprio conceito. Eles já tiveram 2 ou 3 apocalipses, já tiveram a personagem principal já teve um finado várias vezes e desta vez não há emoção nenhuma e não há payoff nenhum com o final. O filme chama-se The Final Chapter, quase como um clickbait, aposto. Eu não sei se a Mila Jovovich e o Paul W.S. Anderson, um casal que o realizador, também como aconteceu no David, temos que ir mais ao tema, está bem? É mau porque não gostei. É mau porque não gostei. Assim, este último filme, gostaste ou não gostaste? É mau porque não gostei. Pronto. Mas também é assim, todos os filmes do Resident Evil têm sido maus, portanto, também não se espera grande coisa, para ser sincero. Mas eu tenho sempre... é a minha opinião. Mas sabes o que é? Eu sou aquela pessoa que está nas bancadas à espera que o underdog consiga fazer alguma coisa de jeito. Eu percebo. E como já estamos à espera que vai ser mau, eu fico sempre, será que vai ser bom desta vez? mas olha, podemos falar também de um filme que saiu em janeiro, também baseado num jogo. Assassin's Creed. Que, assim, eu pessoalmente até os trailers não eram maus, por assim dizer. Portanto, eu gostei imenso do trailer, devo dizer. Eu gostei imenso do trailer. Acho que a junção da música e das cenas que eles escolheram estava muito on point. Mas, exato, portanto, eu até esperava algo do filme, mas realmente foi muito desapontante. Não sei se vocês também acharam o mesmo. Sem dúvida. Sim. Muito. Desculpa, eu nunca fui fã dos jogos da série Assassin's Creed. É um jogo que já jogo jogos há muito, muito tempo e foi o primeiro videojogo. Eu lembro-me disto porque foi literalmente o primeiro videojogo em que saiu e eu senti-me pronto, agora sou cínico. Porque este jogo não me diz absolutamente nada. Este jogo parece ser interessante, parece ter mecânicas inovativas, parece estar a trazer algo novo ao gaming world, mas eu não estou nada interessado neste mundo. Mas o filme propriamente dito, tem um cast brutal, não é? Tem bons atores, bons efeitos especiais, mas a coisa não funciona, é enfadonha também. Eu acho que a maior força do filme é o cast. A maior força do filme é quem está por trás. A propriedade não é forte, na minha opinião. Eu acho que o Assassin's Creed não tem pernas para andar para um videojogo, não tem pernas para andar para um filme. E nota-se com o filme que foi, com este filme que nós vimos. Também há grandes adaptações ou grandes desvios do que é que a tecnologia faz realmente, ou do como é que a tecnologia funciona para fazer as tais visões ou as tais memórias que as personagens veem. Mas é um filme... aí está. Da mesma maneira que quando eu olhei quando o Assassin's Creed foi anunciado, eu continuo a olhar... Quando o filme foi anunciado e saiu o trailer, eu disse... este conteúdo não me interessa. Não me interessa mesmo nada. Parece a coisa mais vápida que já alguma vez criaram em termos de conteúdo. Há um tipo, ele usa um MacGuffin para usar os seus poderes. Os poderes são de clarividência, não é clarividência, de ver o que é que se passou na memória genética dos seus antepassados. Sim. E é uma experiência em realidade virtual, mas não é, porque estás lá, estás a viver e depois há intriga. Não. Para os fãs do Assassin's Creed, peço muita desculpa, mas este mundo nunca me interessou. Pronto, então Assassin's Creed foi uma desilusão. E em relação a Alien, o que vocês acharam? Eu não ponho o Alien na categoria de filmes maus do ano. Não, também... Sim, mas atenção, não quer dizer que seja um filme mau, também, quer dizer que seja uma desilusão. A mim não foi nada de desilusão, por acaso, mesmo por esse aspecto. Eu fiquei muito satisfeito com o filme, deu-me uma experiência de ver um filme do Alien que eu queria. Okay. Não tinha demasiadas expectativas, eu sei que o filme tinha imenso a provar como sequela do Prometheus, mas honestamente saí do filme satisfeito. Passado algum tempo comecei a perceber, o filme se calhar é um bocadinho esquecível, mas não fiquei propriamente desiludido com o resultado. Eu não fiquei nada desiludida, para ser sincera, tipo...
eu tinha expectativas mais ou menos altas, I guess, e acho que correspondeu, ao contrário do Prometheus. O Prometheus para mim foi um desastre. Mas eu gostei. Diz-me lá, o Prometheus foi um desastre para ti, tipo, de que forma? História, personagens, overall. Mas isso é muito interessante, tu tenhas esta opinião, tenhas gostado do Alien e não tenhas gostado do Prometheus, porque o Alien vai buscar quase a linguagem do Prometheus, porque na minha opinião este filme do Alien não é Alien. Este filme Alien é muito mais Prometheus do que Alien. Certo. Portanto, toda a parte do David e do facto de ter sido ele a criar o Alien, que vai contra tudo o que nós sabemos desde os anos 70. Sim. É uma história nova, sim. Sim, mas é novo, mas corta com toda a franquia Alien. Portanto, ele basicamente diz, ok, tudo o que vocês sabem de Alien, esqueçam. Não é assim. Sim, eu nesse então, sentido... Sim. Eu fiquei muito desiludido por isso, porque esperava mais Alien e não tanto David. Apesar de ter a interpretação está excelente, sim. Adoro. Só que é muito David. Sim. Muito centrado no David. Sim, eu percebo o que tu queres dizer. Para mim, eu olho para... Eu estou a olhar para as coisas neste prisma, no sentido em que o Prometheus para mim é uma má história, mal conseguida. Acho que o conflito está forçado, acho que estão muitas coisas explicadas no fim do filme, assim, tipo... E o Alien, este Alien, achei muito mais coerente, a história fazia sentido, tinham algumas surpresas no fim. Acho que a história em si está muito melhor conseguida, é por isso que não me desapontou. Olha, sabes, um filme que me desapontou, que eu estava... para esse sim eu tinha muita expectativa e estava à espera que viesse a ser uma competição para o Alien, foi o Life. Foi um filme que passou muito despercebido no início do ano, com o Jake Gyllenhaal e o Ryan Reynolds. Que o trailer prometia imenso, prometia ser uma nova abordagem ao terror no espaço. Mas depois o filme mais uma vez é muito aborrecido. Não adiciona nada de novo. São exatamente os mesmos tropes, são exatamente os mesmos sustos e as mesmas coisas que estavas à espera. Mas Gui, isso é verdade. O filme não é novo, por assim dizer. Só que ele, mesmo usando os clichés de sempre, na minha opinião, acho que faz muito bem. Se vocês foram a ver, o Alien e o Life... Estava à espera de mais. O Alien e o Life seguem mais ou menos o mesmo trajeto de marketing. Onde, tanto como saiu o Prometheus, ou até também o Alien Covenant, eles lançaram press junkets e vídeos que tu podes explorar o universo já do filme online antes do filme estrear, onde tu podes ver vídeos onde as personagens estão no caso do Live, tu vês basicamente como fosse um confessionário de um reality show onde vês as personagens a falar da missão que vão fazer, então consegues ter um bocadinho mais background, coisa que não vês no Live, depois o Live começa logo no lançamento, right? O que é engraçado de ver em termos de... Eu gosto desta coisa em cinema, em dar-te mais conteúdo, em ver meta-conteúdo além do filme. Sim, isso é giro. É uma coisa que eu até tenho esperança que eles façam mais. Gosto dessa maneira de promover. Eu concordo contigo que o Live não viveu às expectativas criadas pelo conceito do filme. Eu também, quando vi o trailer, pensei, uau, pode ser aqui algo que seja diferente. Eu já estou com saudades de ver assim, um filme de terror que seja claustrofóbico no espaço, que não sabemos muito bem qual é que é o Monster of the Week, pois a melhor coisa de um filme de terror é tu não saberes o que é que te vai fazer mal. Então quando estás a dizer, olha, é um novo filme, tu não sabes bem qual é que vai ser o monstro, aspas, eu fico contente, ok, let's go. O filme é muito interessante na sua primeira metade e parece construir para algo muito worthwhile, algo que vale a pena, mas depois na segunda metade cai literalmente nos pontos comuns da criação de histórias e fecha. Toda a gente consegue esperar o fecho do filme. Exato. De certa forma. Sim, é previsível, foi por isso que me desapontou. Eu até estava entusiasmada para o filme,
Mas o que é engraçado é que começa de uma forma imprevisível, mas sim, dentro dessa forma imprevisível, ser também pontos comuns em storytelling, tu começas logo a dizer, aquela pessoa vai, essa vai finar, aquela também. E aí quando começas já a perceber o padrão, o filme cai no espetáculo. Vamos aqui avançar, está bem? Mais um filme também que foi feito muito hype pelo estúdio, que ia começar uma nova franquia, que é a Múmia. Portanto, eles até anunciaram um universo que ia ser o Dark Universe. Portanto, eles apostaram imenso nesse filme e no universo que iria criar. E depois, afinal, não entregou assim tanto como prometia. Que é que ao ponto de eles cancelarem o universo todo. Exatamente. Não é um bom... Foi assim tanto uma desilusão? Sim, foi. É assim, eu não diria que o filme não é tão uma desilusão como por exemplo, o Dark Tower, que é absolutamente péssimo, não tem nada de não tem qualidade nenhuma. O The Mummy ainda tem algumas ideias ali que são engraçadas, sim, mas nunca as consegue completar ou nunca as consegue explorar devidamente. Não sei, eu sem querer estava sempre a comparar o filme às múmias dos anos 90, se não me engano. Não são os primeiros, portanto são aos dos anos 90. E eles tiraram muita coisa daí, e acho que o que esses filmes tinham de muito bom era o humor e o terror bastante assustador, e acho que este filme não conseguiu sequer chegar a esse nível de terror e nunca teve piada. Tipo, eles fizeram uma ou duas piadas e, não tiveram piada nenhuma. Porque eu sinto que o filme tenta levar aquele tema e o mundo muito, muito, muito a sério. Demasiado a sério. E o filme tropeça exatamente por causa disso. Porque se por um lado não tens aqueles exageros cómicos a que as primeiras múmias se podem dar ao luxo de fazer porque assumem que são comédias, este aqui não chega a esses extremos. E por outro lado, levando-se tanto a sério, tu acabas por não conseguir entrar naquele mundo. Torna-se ridículo, porque de facto são coisas ridículas que eles estão a mostrar. O terror não consegue ser criativo, eles ficam só pelo gore e pelos zombies a apodrecerem. Sim. Portanto, o filme acaba por ser aborrecido em momentos, que era uma coisa que o filme não podia ser. Sim, e tem uma imagética tipo interessante de vez em quando, tipo a cena dos olhos da múmia, tipo isso achei interessante. Mas, são pormenorzinhos e não fazem o filme. Mas no geral o filme até consegue ter um princípio e meio fim. Pessoal, vamos fazer aqui uma ronda rápida. Nós vamos passar para a série. Só um detalhe sobre o The Mummy, muito rápido. Diz. Eu sinto que o The Mummy é um grande exemplo da velha Hollywood a tentar fazer algo que seja reconhecível pelo um público mais jovem. Parece literalmente um comitê sentado a pensar o que é que está na moda. Está na moda os universos. Mas foi mesmo isso que aconteceu. Eles fizeram um writer's room para criar o universo e foi isso que aconteceu. Mas nota-se que foi feito por um grupo que não tinha mais interesse nenhum de vender filmes. O interesse não estava em criar um universo, o interesse estava em vender os filmes à volta desse universo. Exato, e aí é onde a maior falha veio. Sinto que o filme perde imenso, tem potencial para fazer algo novo que não faz, e acho que a melhor coisa daquele filme é Sofia qualquer coisa, agora não me lembro do nome, a rapariga que faz a múmia, pois ela rouba o espetáculo, e roubar o espetáculo ao Tom Cruise não é uma coisa muito, muito fácil. Ela estreou-se numa publicidade da Nike há muitos anos. Okay. Pessoal, vamos aqui fazer uma ronda rápida, ok? Nós vamos passar para séries. Portanto, a Bela e o Monstro. Não adicionou nada. Não tem rigorosamente nada de novo, mais valia terem posto o filme original e o resultado final era exatamente o mesmo. Mas sabes que é isso que a Disney quer fazer.
Ela quer fazer exatamente o mesmo que as animações, mas em imagem real. Mas o problema com isso... E o Mulan é o que vem a seguir. Mas isso é tão Sim, aborrecido. mas é interessante que eles adicionem coisas novas. Sim. A cena é que eles fizeram o Jungle Book e o Jungle Book é uma adaptação gira. Exato. Aliás, engano, o a seguir é o Rei Leão. Pois é. Esse eu estou muito entusiasmada. Sim, estou. Sim, é verdade. Next. Valerian. Que horror, que filme. Não gostei nada, horrível. A única coisa interessante era a Rihanna e os primeiros 5 minutos do filme. Porque de resto o filme não tem ponta para onde não tem nada. Luc Besson, sorry. Yeah. Já tiveste o teu tempo, desiste, vai para casa. Não, ele já há muito tempo que não tem o seu tempo. Eu gosto muito de Luc Besson, mas este filme foi uma desilusão completa. Não há nada, não há uma coisa de jeito não há nada para além dos primeiros 5 minutos. Piratas. Nós começámos a ver o filme e desistimos ao fim dos primeiros 20 minutos porque já sabíamos como é que a história ia ser porque tínhamos visto os 4 filmes antes. Mas isso é errado. Mas não consegui. Não consegui como é que tu mesmo. achas que a história acabou? Só por acaso. Ok. Então tens lá o personagem. O Orlando Bloom o outro consegue salvar o Orlando Bloom. Sim. O Orlando Bloom morre. Quem é que morre? O Orlando Bloom morre. Estás a ver? Vocês fizeram um grande erro em desistir. Não é nada disso que acontece. Ok. É assim, vocês deviam dar uma oportunidade ao filme, porque eu até acho que o filme é bom, é muito melhor do que os outros anteriores, na minha opinião. Mas pronto, nós já falámos muito sobre os filmes de super-heróis, mas pronto, quero só aqui deixar que os filmes da Marvel, tirando o Homem-Aranha, para mim foram as grandes desilusões do ano, em termos de filmes de super-heróis. Eu sei que vocês não pensam isso também. Eu não considero a Liga da Justiça uma desilusão porque também não havia grande expectativa. Portanto, foi o que foi. Eu acho que havia grande expectativa. Eu acho que havia grandes expectativas. Havia muito potencial para o filme ser algo mais do que foi realizado. Ok, pronto. Para mim não. Para mim eu esperava o que foi. O melhor. Mas não esperava mais. Por causa do Joss Whedon eu estava à espera de melhor. Sim, exatamente. Mas não funcionou nada. Eles foram muito tarde na produção. O que eu acho é que se a nossa fasquia para os filmes da DC está tão baixa que não ficamos desiludidos com a Liga da Justiça, então os filmes da DC estão muito mal. Qualquer coisa de mal, sim. Olha, o que é que acham do Ghost in the Shell? Não vimos. Olha, isso é uma boa pergunta. Exatamente. Não vimos essa, infelizmente. Não. Okay. O Ghost in the Shell é um filme esteticamente com muita atenção nos seus visuais. Em termos de estrutura, tenta ter muita atenção e muito respeito ao conteúdo original, mas depois descamba totalmente na concretização e na execução, e principalmente naquela parte da insensibilidade cultural que o público já não está à espera que aconteça em filmes de Hollywood. E apesar da Scarlett Johansson fazer bem o seu papel, as pessoas esperavam algo mais fictício ao filme, já que é tão fictício em termos de emoção, em termos de estética. Acho que também devia ser respeitoso em termos da cultura das pessoas. E eu própria... Imagina que o filme está a ser uma cópia carbónica do conteúdo original. Temos que avançar, David. Termina aí o teu raciocínio. E não gostei. É que já vamos em meia hora e nem sequer ainda falámos de séries, está bem? Séries. Nós temos que avançar. Vamos às séries então. Mas pronto, eu posso dizer que eu discordo totalmente de ti sobre o Ghost in the Shell, mas pronto, mas vamos continuar. Vamos continuar para séries. Séries, as grandes ilusões do ano. Força, temos 10 minutos, ok? 10 minutos. Rápido. As séries que vocês menos gostaram este ano, ou no ano passado. Iron Fist. Defender. Não, Inhumans. Podemos falar sobre Inhumans. Sim, Inumanos, Punho de Ferro, e temos super-heróis, acho que foram as grandes Defenders. Fiquei desiludido com o Defenders, estava à espera muito. Eu não gostei, por acaso. Acho que foi só Olha, o estender do Iron Fist. Mas diz, desculpa.
Olha, posso dizer que a grande desilusão para mim em termos de séries do ano passado foi mesmo a Guerra dos Tronos. Pá, foi mesmo a grande desilusão do ano passado. E pronto, vamos lá ver se em 2019 eles acabam bem a série. Pronto. Mas mais desilusões para vocês. Olha, a última temporada que saiu de Homeland, não gostei. Eu gostei de todas as temporadas até então. Eu senti que eles perderam um bocado na história e fiquei tão desapontada com a personagem do Quen. É Quill ou Quen? Quen. Estou a confundir com alguém do Harry Potter. Não gostei do outcome da personagem dele. Acho que os escritores basicamente desistiram dele porque já não sabiam o que fazer dele. Eu acho que teria sido muito mais interessante mantê-lo, spoiler alert, pessoas, mantê-lo vivo. Acho que seria muito mais interessante. E não... Mas pensa assim, sabe? Pensa assim, o Queen é ou era, né? Portanto, sim. Uma pessoa que vivia para as missões. Sim. Era uma pessoa que não sabia fazer mais nada. Sim. A vida dele era aquilo. Sim. Portanto, qual seria o final feliz, digamos assim, numa personagem dessas? Porque ele não consegue viver fora da violência. Sabes o que é que seria? Então, diz. Uma evolução de personagem bastante interessante, na minha opinião. Tipo, se lhe tirassem isso completamente e dar uma cara nova à personagem, um desenvolvimento novo, acho que teria sido muito mais interessante. Acho que foi sloppy e preguiçoso simplesmente matarem-no, tipo, só porque ele já não pode fazer nada. Eu acho que, não sei, acho que ele podia se tornar o mentor da história, tipo, a par do Sol. Ele podia, por exemplo, ter ganho muito mais, podia ter ganho uma nova perspectiva por aquilo que tinha acontecido, podiam tê-lo mostrado ainda mais a pôr em causa tudo aquilo que acreditava acerca do mundo. E podia tornar-se uma personagem mais de pano de fundo. Não fazia mal, desde que ele continuasse lá com alguma influência. Mas sentes que a morte da personagem foi escrita para condizer qualquer outro trabalho que o autor ia fazer, ou foi mesmo pensada? Eu não sei. Parece-me que foi... Porque esse é o problema das séries. Parece um bocado... Vamos despachar isto para esta personagem. Foi despachado. Um problema muito grande nas séries é quando certos atores já não querem fazer o trabalho. Tem de escrever uma morte ou escrever vou de férias e nunca mais volto. Eu honestamente não sei o que é que aconteceu nesse sentido, mas it didn't feel right. Ok. E mais séries que vos tenham desiludido? Não sei se Love é uma série do Judd Apatow, quero dizer, da Netflix, com a Gillian Jacobson e não me lembro o gajo que escreve. O gajo que escreve é que criou a série. Sim. Paul Rust, exatamente. A primeira temporada era engraçadíssima, mostrava uma abordagem muito engraçada aos tropes da comédia romântica, misturando muita doença mental, muita exploração de doença mental. Tinha uma abordagem nova às relações disfuncionais, mais uma vez fazendo aquilo que eu gosto muito, que é tornar personagens com as quais dificilmente teríamos, por quem dificilmente teríamos simpatia, e torná-las, pelo menos criar empatia por essas personagens que não são necessariamente simpáticas. E a primeira temporada era muito, muito engraçada. Eu estava com imensas expectativas para a segunda, e a segunda, pelo contrário, cai em todos os tropes previsíveis que aparentemente tinha desconstruído na primeira. E portanto fiquei bastante desiludido com Love. Não sei se alguém sabe do que é que eu estou a falar, mas... Não sei. Não sei. Mas não vou ver só porque disseste, pana. Eu queria dizer outra série da Netflix, também mais ou menos parecida a Love, que é a Girl Boss, que é basicamente um trabalho mais ou menos
biográfico da vida da diretora da empresa Nasty Gal. E o que eu tenho a dizer sobre esta série, isto é uma série da Netflix que começou, foi a primeira temporada o ano passado e acabaram logo com a série, portanto já não vai ter mais temporadas. Foi logo cancelado. Yeah. Eu tenho a dizer que sinto que houve momentos na série e 1 ou 2 episódios que foram absolutamente geniais, mas absolutamente geniais. E depois todos os outros, tudo o resto que acontece e todos os outros episódios são simplesmente encher chouriços. Portanto, foi um bocadinho desapontante nesse aspecto. Ok. Eu tinha aqui mais uma para dizer também. É desapontante, mas é algo que eu já esperava, portanto não fiquei assim muito triste, que é Walking Dead. Sim. A temporada anterior foi muito desapontante para mim. Acho que desceram muito de qualidade e eu esperava muito do Negan, que não foi entregue. E esta temporada agora que está em pausa também está a seguir o mesmo caminho, portanto eu acho que no final desta temporada, se as coisas não mudarem até lá, eu acho que vou desistir da série. Acho que 8 anos é demasiada oportunidade a dar uma série e acho que chega. Acho que chega. Se esta temporada não mudar mesmo radicalmente, eu vou desistir da série porque já chega. Já chega. Morreu mesmo. Dá muita sensação que eles virar o disco e tocam mesmo. É sempre o mesmo conflito, sempre os mesmos problemas. E isso é quase tipo um insulto aos fãs. Tipo, como é que é possível isso ainda continuar? Tipo, eu em relação ao Walking Dead fico mesmo, não consigo perceber o que é que se passa ali. Exato. Eu sinto que é uma questão de custos de produção. Se vocês notam, as primeiras seasons tinham sempre uma qualidade que nós podíamos quase comparar a Hollywood, a cinema. Sim. E a certo ponto, eu nem consigo ver a linha divisória, mas a certo ponto tu consegues notar, vendo os episódios mais recentes, que a série tem uma espécie de produção muito mais televisiva, principalmente na construção das cenas, na maneira como posicionam os atores. Parece que estão prontos para tirar as fotos para usar para promoção nas revistas. Sim, parece quase que estão a preparar um set de teatro como se prepara um set para fazer cinema, televisão. Transformou-se numa máquina, dizes tu. Sim, né? E então já estão dentro da máquina televisiva e criam-se hábitos que a série está a apanhar e não são muito bons. Eu acho E que a escrita é má. A escrita é simplesmente má. Sim. Tipo, eles não têm nada ali a acontecer. A série tem dado a perder qualidades, for sure. Bem, a meu ver, eu concordo contigo, David, e acho que eles deram na máquina e pronto, já está. Mas eles podiam ter um bocadinho mais qualidade se estruturassem melhor os episódios. Era mesmo só isso. Porque o facto de eles se focarem em X personagens a cada episódio e ignorarem o resto, o ritmo cai. É um bocado difícil respeitares. É muito difícil respeitares uma história quando tu já sabes que a história vai ter ali um corte divisório no seu conteúdo a meio da season. Tu já sabes, a série vai ter um mid-season finale. Por isso sabes que vai acontecer algo de muito importante ali a meio da série. Ou seja, começas a pensar da mesma maneira que as pessoas que escreveram o filme, como, então vai acontecer um acontecimento muito grande a meio e outro muito grande no final. E o resto enche chouriço. Exato. É e sentes mesmo, tipo, as pessoas, os criadores não estão a fazer aquilo com amor. Aquilo não é amor. Aquilo é tipo... Sim, neste give me my paycheck at the end of the month. É uma máquina. Exato. É uma máquina já. Mas tu tinhas dito que finalmente as audiências da série estão a diminuir, não é? Estão a cair, só que os produtores agora vieram dizer, isto é muito interessante, que afinal isto não é mau, porque isto apenas mostra uma mudança nos hábitos dos espectadores em ver as séries. Tá bom. Os espectadores não veem a série no dia em que sai, mas sim nos dias seguintes. Não tem nada a ver com o facto da série ser aborrecida. Um bocado a peta. É bullshit. É da bullshit. Estás a ver? Também não acredito. É uma boa resposta. É uma boa resposta, tipo. Mas mais séries. Iron Fist, pessoas. Iron Fist foi tipo foi a grande desilusão, eu sinto.
Sim, não, em termos de séries. Não, e Inhumans epá, também. Não sei, Inhumans... Eu acho que Inhumanos foi mesmo a maior desilusão. Sim, foi a pior coisa que saiu este ano. Eu não sei se é desilusão ou se é mais só ato falhado. Sim, aquilo falhou completamente. Para o Iron Fist, eu honestamente tinha expectativas. Os trailers, o que mostravam e o que prometiam. Dude, aquele trailer dava-me chills, man. Completamente. Eu estava tipo tão excited. O Iron Fist? O Iron Fist. Inhumans desde o início. Sim, que vias que era cheap. Sim, exatamente. Sim, mas é muito interessante porque até sair aquela imagem, a primeira imagem que saiu da equipa de Inumanos, sim. Epá, o hype estava completamente lá, verdade. lá em cima. Claro que era hype. Era um filme que saiu da era um da filme lista. e série, estás a perceber? Era um filme que saiu da lista dos filmes da Marvel, de repente agora é uma série, mas agora está num outro canal na Netflix. A estrear em IMAX, tipo, what? Tipo, revolucionário. Depois saiu aquela imagem. E depois saiu aquela imagem e o pessoal ficou assim um bocado de atrás. Epá, isto aqui, algo se passa aqui, estás a ver? Parece e uma depois novela saiu no o trailer espaço. e foi tipo, esquece. Tipo. Bem mal, até a ideia super... como é que se diz? Infantil. Sei lá, é infantil. Não, eu não ia dizer infantil, eu estava a dizer a ideia super... ambiciosa de vamos filmar a série em IMAX. Sim. Vai ser que desperdício de fita, meu. Completamente mesmo. Mas e ao que parece a IMAX não fazia ideia da qualidade da série, porque pois? Sim, aquilo foi cedido quase for free. Tipo, não, e o presidente da IMAX depois veio falar, depois da série sair, e ele tipo, bem desiludido, e tipo, olha, se tu achas soubéssemos que isto ia ser assim, nunca nos tínhamos juntado à Marvel, tipo, estamos parvos com isto, como é que é possível? Espalharam-se à grande mesmo. Completamente. Mas sim, mas Iron Fist, é uma pena, porque está tão desaproveitado. Sim, tinha mais potencial, estava dentro do universo que tem resultado muito bem, cada série, cada ponto de franchise, ou seja, tens o Daredevil, tens muito bom, Jessica Jones, Luke Cage. Todos esses filmes estavam a funcionar, então esperava-se que, o Iron Fist também vai funcionar, mas foi espalharam-se completamente. Espalharam-se ao comprido. Mas tem potencial. Tem potencial. Pode ser resolvido numa próxima season. Retiram todas as pessoas envolvidas. Menos o Iron Fist, porque mas mesmo com as pessoas envolvidas, exceto aquele gajo que fez no Inumanos, que não lembro do nome. Scott Buck. Exatamente, tirem esse gajo. Mas todos eles, exceto esse, se voltarem também, eu acho que há bom talento ali. Quer dizer, o Inumanos não volta, já está canceladíssimo. Sim, mas quem estragou Inumanos e quem estragou o Punho de Ferro foi o Scott, não é? Portanto, sim. Se ele sair, se calhar até pode vir algo bom daí, digo eu. Ele nunca mais sai da sua cabana na floresta. Mas isso é que é pena. O Scott Buck de certeza vai continuar a ter trabalho. Porque acho que sim, honestamente acho que sim. Isto não é um bom currículo. Há um termo que o Kevin Smith disse uma vez que é em Hollywood you fail up. You fail up. Ele nunca vai perder trabalho, ele vai continuar a trabalhar em coisas melhores e maiores que não sejam ligadas tipo a super-heróis e de repente arranjar ali qualquer coisa que seja o seu nicho. O Scott Buck sobretudo consegue fazer coisas muito depressa e muito barato. E isso são qualidades em Hollywood. Em Hollywood adoram isso. Os produtores adoram isso. Rápido e barato. Ter ali uma margem de lucro suficiente, só o suficiente para pagar o próximo projeto. Sim, os produtores ficam tipo histéricos com isso. Bom, talvez que o Scott Buck é o demónio encarnado. Sim. Acho que não. Está provado cientificamente. Sim, podem usar o ADN dele. Sim, eu gosto mais dessa versão. Podem usar o ADN dele para provar isso. Vamos criar uma escala baseada no Scott Buck. Este filme tem 3 Scott Bucks. E olha, isto era muito fixe, meu. Isso ser a métrica. Exato. Temos de desenvolver essa ideia. Sim, oh my god. É muito interessante. Isso tem que ser o trope aqui do Cubo. Ele estragou 2 franchises num só ano. Isso é de louvar.
Yeah. Pessoal, a opção da semana. Vamos lá acabar aqui o episódio. A opção da semana, Sara. O que é que nós estamos a ver? Olha, um filme que quero recomendar, que adorei, vi esta semana, é o novo filme de animação da Disney Pixar, que é o Coco, que é um filme absolutamente brilhante, feito com imensa sensibilidade. É isto que eu quero apontar sobre este filme. Imensa sensibilidade. A música é mágica mesmo, muito específica para aquela altura. Nós todos que somos portugueses, se vocês, quando virem o filme, vocês digam-me se não sentem aquela família, aquela relação daquela família, daquelas pessoas todas, daquela terrinha. É giríssimo, a sério. É mesmo a Pixar no seu melhor, diria. É gaiola azul animação? É isso? Sim. A gaiola azul. Eu continuo a brincar com a minha PlayStation 4. E, Forever. E agora estas últimas 2 semanas tenho andado a jogar imenso o Horizon Zero Dawn. E portanto, obviamente que isto já vem tarde, eu sou um bocado slowpoke nestas coisas, ninguém precisa de ser convencido a jogar o Horizon Zero Dawn. E eu durante imenso tempo estava a ver na internet: o Horizon Zero Dawn é a melhor coisa de sempre, é o melhor jogo do ano, é isto e é aquilo. Eu fiquei convencido a jogar o jogo quando vi Dinossauros Robôs, mas a verdade é que o jogo tem uma profundidade de mecânicas e uma longevidade na maneira como essas mecânicas são aplicadas dentro do jogo, que é impressionante. Eu sinto que o Horizon Zero Dawn representa um pico na construção dos RPGs clássicos, que dificilmente vai ser ultrapassado em pouco tempo. Estou a falar de RPGs clássicos. Eu sei que o Breath of the Wild tem uma data de inovações mecânicas muito giras. Eu ainda não joguei esse, mas sinto que o Horizon Zero Dawn é para onde todos os Skyrims, todos os Elder Scrolls, estavam a caminhar para o Horizon Zero Dawn, e é um jogo extremamente satisfatório. Concordo muito contigo. Boa. E tu, David? Eu vou recomendar um anime. Boa. Uma série muito curta, de 6 episódios, chamada Furikuri, ou FLCL. Muito fácil de encontrar por estes meios. É uma série do final dos anos 90. É a típica história de rapaz adolescente a tornar-se adulto, a tentar perceber qual é o seu lugar no mundo, tentar perceber tentar perceber de onde é que vem a raiva, de onde é que vem a fúria, de onde é que vem a energia que um jovem tem naquela altura sem compreender o que é que se está a passar. É muito disfuncional, é muito abstrato, é psicadélico, e é uma aventura espetacular para quem gosta de boa animação, boa música, mas também algo honesto. Pois há ali uma história honesta sobre as personagens que estão envolvidas. Mas mais não posso dizer, porque são, 6 episódios que vocês vão começar em ponto X e depois vão acabar em ponto Y e depois vão pensar: como é que eu cheguei até aqui? Como é que eu cheguei até aqui? Muito engraçado. Boa. Nice. Muito boa sugestão. Olha, eu vou trazer aqui não somente sugestões, eu vou dizer o que é que eu andei a ver na semana passada. Portanto, eu fui ver Um Desastre de Artista, que é um filme genial mesmo. Se vocês já viram The Room, o James Franco destrói completamente. Aliás, é totalmente merecido o Globo de Ouro que ele ganhou. Não vai ganhar o Oscar porque tem competição muito forte, mas vai ser nomeado, isso é certo. E acho que é o papel da vida dele. Ele destrói completamente o filme, está muito bom. Mesmo, aconselho. E até se não viram The Room, aconselho à mesma, porque é um filme bom. Cool. Super divertido. Eu ia perguntar se calhar até dava mais efeito se não tivessem visto The Room. Olha que não, porque ao ver o The Room, tu apanhas coisinhas que não apanhas se não vires The Room.
apesar de conseguires ver o filme à mesma. Só que se tiveres o conhecimento, pá, todas as cenas que eles estão a filmar, tu vês, ok, esta cena esteve ali no filme, entendes? Tipo, todos aqueles pormenores tu apanhas porque já conheces o The Room. Yeah. Mas é um bom filme mesmo não vendo o The Room. Portanto, aconselho muito a irem ver o filme. Fixe. Depois fui ver o Insidious, a última chave. Fujam do filme, que é muito mal. Esqueçam isso. Mesmo. E depois vi um novo documentário da Netflix, uma série documental que se chama Podre. É uma série que prometia desvendar o mercado, a indústria alimentar nos Estados Unidos. Prometia desvendar segredos, grandes escândalos e não consegue. O documentário mal raspa a superfície do que é a indústria alimentar nos Estados Unidos. Portanto, falha completamente aquilo que se propunha a fazer. É assim, aconselho a verem, porque realmente ele tem informação relevante, mas se realmente quer ir a fundo, há outros documentários muito melhores aí para ver. Boa. Estranho, yeah. E é isso. O que eu andei a ver foi isso. Também estou a ver Black Mirror, mas pronto, ainda não acabei, portanto depois logo falar sobre isso. E foi isto. O episódio de hoje fica por aqui. Se nos andas a ver por aí, se sacaste o episódio, nos andas a ouvir, no site estão lá os links todos. Se estás no YouTube, deixa aí um comentário das tuas maiores desilusões de 2017. Se concordas connosco ou não. Subscreve o canal, toca no sininho, que é muito importante. Toca no sininho. E partilha o vídeo, toca no sininho. Pessoal, vemo-nos para a semana. Desculpem, quero só deixar aqui um anúncio antes de terminarmos a gravação. Esta semana vai sair um novo programa do Clube Bico. Na sexta-feira, que é um programa que se chama Hype. E vou deixar assim com o nome, com muito hype, para sexta-feira. Tenham hype. Portanto, depois fiquem atentos ao site e para depois subscreverem o feed do novo programa. Bom, pessoal, vemo-nos para a semana. Até para a semana, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.